Dizem que a morte avisa quando se aproxima, mas para minha mãe, chegou sem sequer bater na porta. O que eu não sabia naquela manhã fria era que junto com ela entraria em nossa casa um monstro de carne e osso, usando a máscara do avô. Quando sorriu pela primeira vez para minha irmãzinha, vi em seus olhos algo que nenhuma criança deveria jamais reconhecer. Mas hoje estou aqui para contar como sobrevivi e como fiz justiça com minhas próprias mãos. Chamo-me Teresa Aparecida Mendoza. Tenho 85 anos nas costas, mas esta história começa lá atrás, quando tinha apenas 16 anos, no ano de 1954, em uma vila perdida chamada Santa Maria do Rio, no coração profundo de Oaxaca, um lugar tão pequeno que nem figurava direito no mapa, encravado entre montanhas altas que escondiam do mundo nossos mais sombrios segredos. Por essas bandas, todos me conhecem como Dona Teca dos Bordados, porque durante mais de 5 décadas meus dedos transformaram fios e agulhas em flores, pássaros e sonhos em toalhas, lençóis e vestidos das famílias daqui. Estas mãos, agora enrugadas como casca de tejocote maduro, já foram firmes e decididas, tanto para acolher quanto para fazer o que era preciso quando a hora chegava. Nasci em uma família simples, mas honesta. Minha mãe, Joana, trabalhava como doméstica nas casas dos abastados e às vezes lavava roupas no rio para complementar nossa renda. Mulher pequena de corpo, mas gigante em coragem. Do meu pai, só conheço as histórias que minha mãe contava nas noites de quinzena acesa. Bento era o nome dele. Partiu antes mesmo de eu nascer, dizendo que iria buscar trabalho nos cafeçais de Veracruz e nunca mais voltou. Uns diziam que tinha morrido em briga com capatazes de um senhor de terras, outros que havia constituído outra família. A verdade morreu com minha mãe. Éramos 3 mulheres na casa, minha mãe, eu e minha irmãzinha, Maria do Carmo, a quem todos chamavam Carminha, 7 anos mais nova que eu. Morávamos numa choça de taipa, com teto de palha que precisava ser reforçado a cada chuva forte e piso de terra batida que eu varria 3 vezes ao dia para manter limpo e não levantar poeira. Tínhamos pouco, mas o pouco que tínhamos estava cuidado, porque minha mãe sempre dizia: pobreza não é desculpa para descuido. Antes de continuar a história, quero pedir um momentinho a vocês. Se estão gostando do relato desta senhora, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal da minha neta, que está me ajudando a gravar isto. Cada inscrição é como um abraço que recebo, e isso me dá força para seguir compartilhando. Contem nos comentários de que cidade estão me assistindo. Esta internet é uma coisa mágica que me permite entrar nas casas de vocês por todo o México, e isso aquece meu velho coração. Nossa rotina era simples, mas cansativa. Acordávamos quando o céu ainda estava escuro, com as primeiras galinhas cantando. Cacarejando no quintal, minha mãe preparava um café preto e bolinhos de milho quando havia, ou pelo menos uma pequena porção, de massa nos dias mais difíceis. Depois, ela saía para trabalhar nas casas alheias, e eu ficava cuidando da nossa casinha, da pequena Carminha, da horta que mantínhamos nos fundos e ainda dava alguns pontos nas costuras que trazia para fazer em casa. À noite,
quando minha mãe voltava exausta, com os pés inchados e as mãos vermelhas de tanto esfregar roupas e pisos, ainda encontrava forças para nos contar histórias antes de dormir. Estuda, Teresa, dizia sempre. Apenas os estudos vão tirar você dessa vida. Eu estudava o que podia na escolinha rural, que ficava a mais de 1 hora de caminhada da nossa casa. Aprendi a ler e a escrever, a fazer contas e, principalmente, aprendi a sonhar com um futuro diferente. A professora Dona Celeste falava que eu tinha talento com as mãos e com as letras, que talvez um dia eu pudesse ser professora. Quem sabe? Nossa vida era difícil, mas havia amor. Minha mãe, apesar do cansaço estampado no rosto, sempre oferecia um abraço apertado, um carinho demorado, uma palavra de afeto. Costurava nossas roupas com retalhos que conseguia das patroas, fazendo verdadeiros milagres com tecidos que mais ninguém queria. Nos ensinava valores, respeito e, acima de tudo, nos mostrava como ser fortes. Mulher de verdade tem que ser como o nopal, dizia ela. Dobra-se, mas não se parte. Não, estávamos preparadas para aquela tarde de outubro. O calor começava a apertar, indicando que o verão chegaria com força naquele ano. Minha mãe saiu cedo para ir à casa do senhor Justino para ajudar nos preparativos de uma festa que abriria o final de semana. Eu estava em casa, ensinando Carminha a prender flores em um pedaço de pano velho, quando vi o filho do fazendeiro chegando a cavalo com uma expressão que congelou meu sangue. É sua mãe, Teresa disse sem desmontar. Teve um acidente. Venha rápido. Peguei Carminha pela mão e corremos descalças, sentindo as pedras do caminho machucando nossos pés, mas sem notar a dor. Quando chegamos à fazenda, havia um pequeno grupo no barracão, onde ficava o fogão a lenha. Afastei as pessoas e vi minha mãe caída no chão de terra. Um fio de sangue escorria do canto da boca dela. O rosto com uma cor estranha que nunca havia visto antes. A esposa do fazendeiro, Dona Eulália, estava ajoelhada ao lado dela, chorando e fazendo o sinal da cruz. Foi tão rápido, minha filha, disse segurando minha mão. Sua mãe estava ali assando uma perna de carneiro no forno quando de repente soltou um gemido, levou a mão ao peito e caiu. Nem tivemos tempo de chamar o médico. O médico da vila, Dr. Arlindo, chegou quase 1 hora depois, quando já não havia mais nada a fazer, além de confirmar o que todos já sabiam. Coração, disse fechando sua pasta preta, parou de repente. Não sofreu. Como se isso fosse consolo suficiente para 2 meninas que acabavam de ficar órfãs em um mundo que não perdoa fraqueza nem solidão. Os dias seguintes passaram como um pesadelo nebuloso. A família do falecido, em um gesto raro de bondade para com pessoas como nós, pagou pelo caixão simples e pelo funeral. Vi minha mãe descer a terra no pequeno cemitério da vila, sob um céu estranhamente azul e belo demais para um dia tão triste. Carminha não parava de chorar agarrada à minha saia, sem entender muito bem por que a mãe havia partido sem se despedir. Voltamos para casa naquela noite, 2 meninas sozinhas num mundo hostil. Deitei-me com Carminha na cama, que antes era só minha. Nenhuma de nós queria dormir na cama vazia que fora da nossa mãe. Fiquei acordada a noite inteira, ouvindo o respirar suave da minha irmã
enquanto dormia, pensando no que seria de nós. Não tínhamos parentes próximos, não tínhamos dinheiro e a casa onde morávamos era cedida por um dos falecidos para quem minha mãe trabalhava. A resposta chegou 3 dias depois do funeral, na forma de um homem que eu só conhecia por histórias, algumas boas, muitas ruins. Meu avô materno, Senhor Jeremias, apareceu em nossa porta numa manhã de domingo, montado num cavalo magro, trazendo apenas umas alforjas com seus pertences. Ele tinha uma estatura mediana, mas uma presença capaz de preencher todo o ambiente. Seus cabelos eram grisalhos, a barba por fazer, e os olhos pequenos e profundos pareciam analisar tudo ao redor. As mãos eram grandes e calejadas, fruto de uma vida dedicada à terra. Vim buscá-las, anunciou, sem qualquer cerimônia, ao entrar na casa sem pedir licença. Sou o pai de Joana, agora vocês vão morar comigo. Pouco e nada eu sabia sobre ele. Minha mãe quase nunca falava sobre seu pai e quando o fazia, havia uma amargura evidente em sua voz. Conhecia o fato de que minha avó havia falecido há mais de 10 anos, que ele morava sozinho numa pequena propriedade a algumas léguas dali, cuidando de poucos animais e cultivando uma roça para subsistência. Também sabia que ele e minha mãe romperam toda ligação quando ela engravidou de mim sem estar casada e que ele a expulsou de casa, chamando-a de desavergonhada. Porém, naquele instante, qual outra alternativa tínhamos? Ele ou o abandono completo, talvez a separação entre Carminha e eu, talvez uma vida ainda mais cruel servindo como empregada doméstica em alguma residência onde nem ao menos teríamos direito aos nossos próprios nomes. Levem o que for de vocês, ordenou, lançando um olhar de desprezo para nossa pobreza. Apenas o que couber num saco de estopa, o resto fica para trás. Assim, com o coração apertado como um punho cerrado e a garganta seca pelo medo vestindo a coragem, preparei nossas poucas roupas e a boneca de pano. De Carminha, a Bíblia antiga da minha mãe e o retrato amarelado dela, que guardávamos como um verdadeiro tesouro. Tudo foi colocado em um único saco que meu avô amarrou na garupa do cavalo. A menina pequena vem comigo montada no cavalo. Você vai a pé atrás, disse ele, levantando Carminha e colocando-a à frente da sela, sem gentileza, mas também sem violência. Olhei pela última vez para a casinha, que apesar de todas as dificuldades, tinha sido o nosso lar, o lugar onde minha mãe nos criou com tanto carinho. Senti as lágrimas querendo cair, mas as engoli com força. Não iria chorar na frente daquele homem que, pelo pouco que percebia, desprezava qualquer sinal do que considerava fraqueza. Assim começou nossa nova vida, uma caminhada de mais de 3 horas até a propriedade do meu avô. Eu seguia o cavalo magro pelo caminho de terra, sentindo bolhas se formarem nos meus pés, a poeira grudando no suor, a incerteza apertando minha alma. Carminha estava quieta, os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando firme o arreio do cavalo. Quando finalmente chegamos, vi uma casa simples de madeira, porém maior que a nossa, um curral pequeno com algumas vacas magras, um chiqueiro com meia dúzia de porcos, um galinheiro e uma área de roça onde cresciam milho, feijão
e abóbora. Era uma propriedade modesta, mas autossuficiente. Ninguém passaria fome ali, pensei. E isso já era algo. Vocês ficam aqui. O quarto dos fundos, disse meu avô, desmontando e ajudando Carminha a descer. Havia apenas uma cama, mas servia para os dois. Na manhã seguinte, falaremos sobre as regras da casa. Aquela primeira noite foi muito estranha. O colchão feito de folhas de milho era duro, o travesseiro fino e o cômodo tinha cheiro de umidade, como se ninguém dormisse ali há bastante tempo. Abracei Carminha, que sussurrava chamando mamãe, e prometi a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, protegeria minha irmãzinha. Eu não sabia exatamente de que ou de quem precisava protegê-la, mas algo no olhar do meu avô me deixava apreensiva, uma sombra que cruzava aqueles olhos pequenos quando nos fitava, sobretudo Carminha. Naquela noite, eu não imaginava o quanto meu pressentimento era correto, nem o que enfrentaríamos nos meses seguintes. Tampouco podia imaginar que aquele teto que nos defendia da chuva se tornaria uma prisão, nem que o homem que nos acolheu por laços sanguíneos revelaria o demônio que carregava dentro de si. Muito menos eu poderia prever que essas mãos, que hoje fazem bordados delicados, um dia se manchariam de sangue em nome de uma justiça que ninguém mais faria por nós. Os primeiros dias na casa do meu avô foram difíceis de se adaptar, como um calçado novo que machuca até formar uma proteção na pele. Logo ficou claro que seu Jeremias não nos trouxe por afeto ou por obrigação familiar, mas por interesses pessoais. Eu precisava de mãos para ajudar no trabalho da casa, que fazia sozinha desde que minha avó faleceu. E ali, naquela propriedade afastada, 2 meninas valiam mais do que uma empregada. Não custavam nada, além da comida que consumiam. Aqui ninguém come de graça, disse logo na primeira manhã, quando o sol ainda mal havia nascido e eu já estava de pé, tentando entender como funcionava o braseiro enferrujado. Vamos deixar as regras muito claras. Você, Teresa, vai cuidar da casa, da comida e das roupas. A menor ajuda no que puder. Eu me ocupo da roça e dos animais. No domingo pela manhã, vamos à missa na vila para que ninguém diga que crio 2 moças sem temor a Deus. Aceitei em silêncio, pois lá no fundo já esperava aquilo. Afinal, que opção tinha uma garota de 16 anos com uma criança para cuidar, sem dinheiro, sem estudos completos, sem outros parentes? O mundo não é um lugar gentil para mulheres sozinhas, muito menos para meninas. Logo, a rotina se firmou. Acordar antes do sol, preparar café para o avô, cuidar das galinhas, fazer o almoço, lavar roupas no riacho que passava atrás da propriedade, limpar a casa, cuidar da horta, ajudar Carminha com as lições que eu mesma ensinava, já que a escola mais próxima ficava longe demais para ir a pé diariamente. À noite, depois de servir o jantar para meu avô, ainda remendava roupas, debulhava milho e descascava abóboras. O trabalho nunca tinha fim. Carminha, apesar de ter apenas 9 anos, fazia o que estava ao seu alcance. Varria o quintal, dava comida às galinhas e me ajudava a estender as roupas. Era uma menina meiga, com um sorriso capaz de iluminar até o dia mais cinzento. Mesmo com a dor profunda de perder nossa mãe, ela ainda conseguia encontrar beleza nas pequenas coisas.
uma borboleta azul no jardim, um pintinho que caiu do ninho, as primeiras estrelas surgindo no céu noturno. Teca, ela às vezes me perguntava quando estávamos só nós duas: você acha que a mamãe pode nos ver do céu? Tenho certeza que sim, eu respondia, engolindo o nó na garganta. E tenho certeza que ela se orgulha de como você está crescendo forte e bondosa. Por quase 3 meses, tudo continuou desse jeito, difícil, mas suportável. Meu avô mal falava conosco além do necessário. Passava os dias no milharal ou cuidando dos animais, e as noites bebendo mescal, sentado na varanda, fumando aqueles cigarros de folha que ele mesmo enrolava. Por vezes, o pegava nos observando com uma expressão estranha, principalmente quando olhava para Carminha, mas pensava que era apenas seu jeito, um homem idoso, amargurado, que não sabia lidar com crianças, até que veio aquela noite que mudou tudo. Foi uma noite de chuva intensa, com trovões que faziam a velha casa tremer. Carminha e eu estávamos na cama, abraçadas, tentando pegar no sono, apesar do barulho da tempestade. Meu avô já tinha bebido mais do que de costume naquela noite. Era diferente daquela noite habitual. Era o dia do pagamento da pequena pensão que recebia e ele sempre voltava da vila mais embriagado nesses dias. Acordei com o rangido da porta do quarto. No escuro, só conseguia ver a silhueta dele parado na entrada, segurando o lampião que projetava sombras distorcidas nas paredes. "Vem aqui, menina", chamou com a voz arrastada pela bebida. Pensei que falava comigo, mas logo percebi que seus olhos, brilhando na luz amarelada do lampião, estavam fixos em Carminha, que ainda dormia. "O que foi, avô?" perguntei, já sentando na cama, o coração acelerado, sem entender direito o motivo. "Não é com você", respondeu a voz carregada de irritação contida. "É com a pequena, quero mostrar algo a ela." "Já está tarde?" respondi, tentando manter a voz firme, apesar do medo que começava a crescer. "Carminha já está dormindo, amanhã mostramos para ela." Ele deu um passo para dentro do quarto e o cheiro de mescal e suor tomou o ambiente apertado. "Não manda em mim na minha própria casa, garota insolente", rosnou. "Eu sou o homem aqui. Vocês comem o que eu dou. Dormem sob o meu teto. Agora acorde essa menina e diga para vir comigo." Naquele instante, algo se quebrou dentro de mim. Não sei explicar, mas foi como se pudesse enxergar com clareza absoluta o que aconteceria se deixasse Carminha ir com ele, como se todas as histórias que eu já ouvira sussurradas pelas mulheres da região ganhassem vida diante de mim, sobre homens embriagados e meninas indefesas que se materializariam diante dos meus olhos. "Ela não vai a lugar algum", disse, levantando-me e posicionando-me entre a cama e ele. "Você volte para o seu quarto e durma. O mescal está falando por você." Vi algo passar pelo seu rosto, raiva, surpresa e depois um sorriso que me gelou até os ossos. "Sempre foi muito arrogante", disse, dando mais um passo em minha direção. "Igualzinha à sua mãe. Você acha que manda em alguma coisa? Mas vou te mostrar qual é o seu lugar." Quando levantou a mão para me bater, eu não recuei.
Recebi o tapa com toda a força, sentindo o sabor metálico do sangue na boca. Mas não me mexi. Se ele quisesse passar por mim, teria que me derrubar primeiro. Carminha acordou com o barulho e começou a chorar assustada. Isso pareceu piorar seu humor. Cale a boca, menina chorona. Vou te dar um motivo de verdade para chorar, se não parar agora. Foi quando o empurrei. Com toda a força que uma garota de 16 anos podia ter, empurrei aquele homem adulto que cambaleou para trás, surpreso com o ataque inesperado. Saia daqui! Gritei, pegando o lampião que estava em uma mesinha e levantando-o como se fosse uma arma. Saia do nosso quarto agora, ou juro que ponho fogo em você e em toda esta casa. Ele deve ter visto algo nos meus olhos, alguma determinação feroz que nem eu sabia que tinha, porque recuou até a porta, olhando para mim com ódio. Isso não fica assim, ameaçou, apontando o dedo para mim. Amanhã a gente conversa. Quando ele estava sóbrio e você menos nervosa. Depois que saiu, tranquei a porta com o trinco improvisado que tínhamos, um pedaço de madeira que encaixava entre a porta e o batente. Não era muito, mas serviria como um alerta se tentasse entrar novamente. Voltei para a cama, segurando Carminha, que tremia de medo. O que o vovô queria, Teca? Ela perguntou entre soluços. Nada importante, menti, acariciando seus cabelos. Ele tinha bebido demais e estava confuso. Durma, pequena, estou aqui. Nada de ruim vai acontecer. Enquanto ela adormecia nos meus braços, fiquei acordada a noite toda, os olhos fixos na porta, o coração batendo forte no peito. Algo mudou naquela noite, algo essencial. Uma linha foi atravessada e não havia volta. Na manhã seguinte, meu avô agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou o café que preparei em silêncio. Foi para a roça, como sempre fazia, mas havia uma tensão no ar, espessa como a neblina que cobre os campos nas manhãs de inverno. Sabia que aquilo era apenas o começo. Passei o dia inteiro alerta, mantendo Carminha sempre perto, sem deixá-la sozinha nem por um instante. À noite, quando ouvi seus passos se aproximando do nosso quarto, empurrei a cômoda pesada contra a porta, fazendo barulho suficiente para que soubesse que estávamos acordadas e preparadas. Os passos pararam, hesitaram e então se afastaram. Aquela noite estávamos a salva, mas eu sabia que não poderíamos continuar assim para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ele encontraria um jeito. Mais cedo ou mais tarde, eu estaria distraída, exausta, ou simplesmente não teria força suficiente para impedir. Foi 2 semanas depois que aconteceu o pior. Eu tinha ido buscar água no riacho, deixando Carminha em casa, porque ela estava com um leve resfriado. Foram apenas alguns minutos, tempo suficiente para encher 2 baldes e voltar. Mas quando entrei na cozinha, não a vi onde a tinha deixado, desenhando na mesinha perto do fogão. Carminha! Chamei sentindo um frio no estômago que nada tinha a ver com o vento de junho. Escutei um som abafado vindo do quarto do meu avô. Um choro contido que reconheceria em qualquer lugar. Deixei os baldes no chão, sem me importar com a água derramada, e corri. A porta do quarto estava fechada, mas não trancada. Quando a abri,
A cena que vi ficou marcada na minha memória para sempre, como ferro em brasa queimada na pele. Meu avô estava sentado na cama e Carminha, meu Deus, minha pequena Carminha, estava em seu colo, o vestidinho levantado, as pernas magras expostas, o rosto contorcido de dor e confusão. O que você acha que está fazendo? Ele gritou ao me ver, empurrando Carminha de lado com tanta força que ela caiu no chão. Não respondi, não conseguia falar. Algo primitivo tomou conta de mim. Eu já não era Teresa, a menina obediente que aceitava seu destino. Ela era uma força da natureza, pura raiva, puro instinto de proteção. Avancei contra ele sem hesitar, as unhas direcionadas ao seu rosto, gritando palavras que nem lembro mais quais eram. Ele me agarrou pelos pulsos e me jogou contra a parede com uma força que tirou o ar dos meus pulmões. Sua mãe era exatamente igual, disse ele, levantando-se e vindo em minha direção. Os olhos vermelhos de um ódio antigo, sempre se achando superior a todos. Por isso, ela foi expulsa daqui. Por isso, morreu sozinha, sem ninguém. E você seguirá o mesmo caminho se não aprender qual é o seu lugar. Quando levantou a mão para me bater novamente, vi Carminha se levantar atrás dele, pegar um pesado castiçal de metal que estava sobre a cômoda e bater com toda a sua força na parte de trás do joelho dele. Isso não foi suficiente para derrubá-lo, mas fez com que ele soltasse um rugido de dor e se virasse. Aproveitei a distração para me levantar, pegar a Carminha pela mão e correr para fora do quarto. Trancamos a porta do nosso quarto novamente, empurrando tudo o que era pesado contra ela. Tenho medo, Teca. Carminha chorava, encolhida, em um canto da cama. Ele me machucou. Disse que iria me ensinar a ser uma boa menina, mas doeu tanto. Ele não vai te machucar de novo, prometi. Abraçando-a tão forte que eu podia sentir seu pequeno coração acelerado batendo contra o meu. Nunca mais. Vamos sair daqui. Para onde? Perguntaram seus olhos grandes, cheios de lágrimas. Boa pergunta. Para onde? Poderíamos duas meninas sozinhas, sem dinheiro e sem ninguém? A aldeia mais próxima ficava a mais de um dia de caminhada. Não tínhamos outros parentes vivos que conhecêssemos. As autoridades provavelmente nos devolveriam, ou pior ainda, nos separariam. Não sei ainda. Respondi com sinceridade. Mas vamos encontrar um lugar, eu prometo. Naquela noite, enquanto Carminha finalmente adormecia, exausta de tanto chorar, permaneci acordada, planejando. Não podíamos simplesmente fugir, não sobreviveríamos nem uma semana. Precisávamos de dinheiro, um plano, um destino e segurança imediata. Foi então que comecei a compreender que não havia saída fácil, que às vezes a única justiça possível é aquela que fazemos com nossas próprias mãos, a justiça que ninguém mais faria por nós, porque ninguém se importava com duas meninas pobres no fim do mundo, enquanto escutava o ronco do meu avô através da parede fina. Comecei a formular um plano que mudaria nossas vidas para sempre, que mancharia minhas mãos de sangue, mas que nos daria a liberdade e a segurança que Carminha merecia, que nós duas merecíamos. Olhei para as minhas mãos sob a luz tênue da lua que entrava pela janela. Mãos de menina,
ainda com calos recentes do trabalho árduo, mãos que sabiam fazer tortilhas, bordar flores, trançar cabelos, embalar uma criança para dormir, mãos que em breve conheceriam o peso de tirar uma vida para salvar outra. Seja o que for que aconteça, mãe, sussurrei para-os à noite. A escuridão parecia uma prece. Espero que você compreenda o motivo e esteja ao nosso lado quando chegar a hora. Nos dias seguintes àquela tarde terrível, Carminha mudou. O brilho nos seus olhos, aquela alegria espontânea que nem a morte de nossa mãe conseguiu apagar por completo, desapareceu. Agora ela estava envolta em uma sombra profunda. Quase não falava, não sorria, dormia mal, acordando no meio da noite aos gritos, todo o corpinho tremendo de medo, com pesadelos que não precisava me contar para que eu soubesse o que se passava. Eu, por dentro, estava fervendo. Uma raiva que nunca tinha sentido crescia em mim como erva daninha após a chuva. Mas não podia me dar ao luxo de perder o controle e agir sem pensar. Carminha precisava de mim inteira, forte e lúcida. Ela precisava de uma irmã mais velha que também fosse mãe, pai, protetora e cuidadora da alma. Nos primeiros dias, mantive Carminha sempre comigo. Não a deixava sozinha por um instante sequer. Dormíamos trancadas no quarto, com a cômoda pesada empurrada contra a porta. Durante o dia, fazíamos as tarefas juntas. Ela me acompanhava para buscar água, lavar roupas no riacho e alimentar as galinhas. Mesmo quando precisava preparar a comida, mantinha ela sentada perto do fogão, contando histórias para distraí-la e cantando as canções que nossa mãe costumava cantar. Meu avô, depois daquele episódio, recuou um pouco. Talvez tenha se assustado com minha reação. Talvez ele apenas aguardasse uma chance melhor. Ele continuava a nos observar com aqueles olhos pequenos e frios, mas preferia manter distância. Às vezes, eu o flagrava olhando para Carminha com um olhar que me revirava o estômago, mas ele desviava o olhar assim que percebia que eu tinha notado. O que mais me doía era testemunhar os esforços desajeitados de minha irmã para parecer bem e não me preocupar. Ela tentava sorrir sempre que acreditava que eu a estava vendo. Fazia desenhos coloridos como antes, mas esses não chegavam aos seus olhos. Parecia que uma parte dela havia sido enterrada naquele quarto junto com a inocência que toda criança merece preservar. Teca, ela me perguntou numa noite, enquanto estávamos deitadas no escuro, por que o vovô fez aquilo comigo? Será que eu fiz algo errado? Meu coração se despedaçou em 1000 pedaços com aquela pergunta. Como explicar a uma menina de 9 anos que existem monstros no mundo e que, às vezes, esses monstros pertencem à própria família? Como fazer com que ela entenda que a culpa nunca foi dela, que nada do que ela pudesse ter feito justificaria ou provocaria aquela violência? Não, meu amor, respondi segurando suas mãos nas minhas. Você nunca fez nada de errado. O vovô é o doente na mente e no coração. Algumas pessoas são assim. Fazem coisas ruins, mesmo sabendo que não deveriam. Mas isso não tem nada a ver com você. Você é perfeita exatamente do jeito que é. Então, por que dói tanto aqui dentro? Perguntou apontando para o peito dela. Parece que há um buraco. Não tinha respostas simples.
Não podia garantir que a dor acabaria logo, porque sabia que feridas como aquela deixam marcas que duram para sempre. O que eu podia fazer era estar presente, segurar a mão dela no escuro, protegê-la de mais sofrimento e talvez, com muito carinho e paciência, ajudar a reconstruir um pouco da confiança perdida. A dor vai diminuir aos poucos, disse com toda a sinceridade que pude reunir. Não vai sumir completamente, mas vai se tornar menor. E enquanto isso, estamos juntas. Não permitirei que nada ruim aconteça com você outra vez. Eu prometo pela memória da nossa mãe. Comecei a pensar em formas de trazer de volta alguma alegria, algum sentimento de segurança. Lembrei dos ensinamentos de minha mãe, das ervas que ela conhecia, das histórias que contava sobre cura não só do corpo, mas também da alma. Passei a acordar bem cedo, antes do sol nascer, para colher plantas na mata atrás da casa. Manjericão para acalmar, erva cidreira para ajudar no sono, camomila para os nervos. Preparava chás e dava para tia Carminha, enquanto contava que nossa mãe dizia que essas plantas tinham o poder de expulsar as sombras do espírito. À noite, quando ela tinha pesadelos, eu cantava baixinho no ouvido dela canções de ninar que lembrava da infância. Penteava seus cabelos todos os dias com muito cuidado. Eu dizia que cada trança trazia uma proteção particular. Era uma espécie de superstição, talvez até uma bobagem, mas se isso trazia algum conforto, já valia a pena. Cerca de um mês após aquele dia tão difícil, comecei a perceber pequenas transformações. A Carminha voltou a cantar enquanto lavava as mãos no tanque. Eu a vi dando nomes às galinhas do quintal, conversando com elas como antes. Numa tarde, escutei sua risada, frágil como a asa de uma borboleta, mas ainda assim uma risada verdadeira. Quando um pintinho recém-nascido subiu no seu chinelo, eram sinais sutis de recuperação, frágeis como os primeiros brotos após uma geada, mas que enchiam meu coração de esperança. Minha irmãzinha estava encontrando o caminho para voltar a ser ela mesma, passo a passo, dia após dia, e eu estaria ao lado dela para ajudar em cada detalhe dessa trajetória. Enquanto isso, continuava fazendo planos. Não tínhamos dinheiro para escapar, mas descobri que meu avô guardava uma pequena caixa de metal no fundo do guarda-roupa, onde colocava o pagamento da pequena pensão que recebia. Comecei a observar seus hábitos com mais atenção, percebendo quando ele ia à cidade, quando voltava e quando bebia tanto que adormecia na porta de casa. Também comecei a escutar melhor as conversas quando íamos à missa aos domingos. As mulheres falavam sobre trabalho nas cidades maiores, sobre famílias que precisavam de empregadas domésticas, sobre a nova fábrica de têxteis que havia surgido. Foi em Oaxaca, a quase 100 quilômetros dali, em uma dessas manhãs de domingo, que conheci a dona Matilde, uma senhora de aproximadamente 60 anos, viúva de um comerciante que havia se mudado recentemente para essa vila. Ela parecia diferente das outras mulheres da região. Vestia roupas típicas da cidade, falava sobre livros e música e tinha uma maneira amável de se dirigir às crianças, inclusive a Carminha. Sua irmãzinha tem olhos inteligentes, disse-me depois da missa, enquanto estávamos sentadas no banco da praça.
Meu avô havia ido conversar na cantina com outros homens, como fazia todo domingo, o que nos dava 1 ou 2 horas de liberdade. Contudo, há uma tristeza neles que não é comum em uma menina da minha idade. Não respondi imediatamente, pois desconfiava. Não estava habituada a que estranhos reparassem em nós ou demonstrassem preocupação. A vida não tem sido fácil, acabei confessando, guardando os detalhes para mim. Perdemos nossa mãe há alguns meses. Dona Matilde assentiu, seus olhos fixos nos meus de uma forma que parecia enxergar além do que eu queria mostrar. E agora vivem com o avô, completou. Não era um questionamento. Sei como é. Também perdi minha mãe cedo. Fui criada por parentes que, digamos, não tinham os melhores sentimentos. Algo na forma como ela falou fez-me sentir que estava diante de alguém que entenderia, que talvez tivesse passado por experiências semelhantes. Ainda assim, mantive minha reserva. A confiança era um luxo que eu não podia me permitir. Se precisarem de qualquer coisa, continuou escrevendo algo em um pedaço de papel que tirou da bolsa. Moro na Casa Azul, no final da rua principal. A porta está sempre aberta para vocês dois. Guardei aquele papel como um amuleto. Não tinha certeza se algum dia teria coragem para bater naquela porta ou confiar naquela estranha com nossa história. Mas era reconfortante saber que pelo menos uma pessoa no mundo parecia se importar. As semanas foram passando e eu continuava dividida entre cuidar da Carminha, manter o Bento afastado e planejar nossa fuga. Todas as noites, depois que minha irmã adormecia, permanecia acordada, ponderando as possibilidades, os riscos e as consequências. Observei o comportamento do meu avô, como quem estuda um predador perigoso, seus hábitos, seus momentos de fraqueza, suas vulnerabilidades. Percebi que ele sempre bebia mais no primeiro sexta-feira do mês, quando recebia o pagamento. Notei que seu sono ficava mais pesado nas noites quentes. Descobri que por trás de tanta brutalidade havia um homem idoso e, em muitos sentidos, frágil. Em uma noite, quando tive certeza de que a Carminha dormia profundamente, graças ao chá de camomila, com um toque de erva cidreira que preparei, decidi explorar a casa. Meu avô havia bebido demais no jantar e agora ronca em seu quarto. Ainda assim, caminhei cuidadosamente Caminhei nas pontas dos pés, procurando evitar as tábuas do chão que sabia serem frágeis. Entrei na cozinha em busca de algo que pudesse nos ajudar. Foi então que avistei a garrafa, uma garrafa de vidro escuro que meu avô guardava no alto da prateleira, com uma etiqueta feita à mão, onde se lia mata-ratos com letras tortas, veneno para os ratos que às vezes invadiam o celeiro de milho. Fiquei olhando aquela garrafa por um bom tempo, refletindo sobre o quão simples seria. Algumas gotas no mescal que eu tomava todas as noites, um fim rápido para o pesadelo que estávamos vivendo. Liberdade, justiça. Estendi a mão, meus dedos quase tocando o vidro, quando ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me rápido, o coração pulsando forte, para ver Carminha parada na porta da cozinha, com os olhos bem abertos e abraçando a boneca de pano que eu havia feito para ela. Teca, o que você está fazendo?
A pergunta inocente dela me trouxe de volta à realidade. O que eu estava pensando? Sempre fui a certinha, a responsável, aquela que seguia as regras. Eu, que nunca machuquei nenhuma formiga por maldade, estava ali contemplando tirar uma vida. Mesmo que fosse a vida de um monstro, mesmo que fosse por proteção, seria capaz de conviver com isso? Mais importante, queria que Carminha carregasse o peso de saber que a irmã que ela idolatrava podia fazer algo tão definitivo. Nada, pequena, respondi baixando a mão. Só procurando um remédio para sua tosse. Vamos voltar. A cama já estava feita, era noite avançada. Enquanto eu a levava de volta para nosso quarto, percebi que precisava de uma estratégia diferente. Uma que não sujasse minhas mãos com sangue, que não transformasse uma tragédia em outra, maior ainda. Um plano que nos libertasse sem nos destruir no processo. Foi então que comecei a pensar em Dona Matilde e na proposta que ela fizera. Talvez fosse o momento de confiar em alguém. Talvez fosse hora de pedir ajuda, não para eliminar meu avô, mas para fugir dele, para salvar Carminha, para salvar a nós mesmas. Naquela noite, deitada ao lado da minha irmã, senti uma mudança dentro de mim. A raiva ainda estava presente, pesada como uma pedra no peito, mas junto dela crescia algo novo, determinação. Não a determinação desesperada de quem está encurralada, mas a determinação serena de quem encontrou um caminho. Vamos ficar bem, pequenina, sussurrei, mesmo sabendo que ela dormia. De um jeito ou de outro sairemos daqui e um dia essa dor que você carrega será apenas uma cicatriz antiga que só dói quando chove. Enquanto o vento assobiava nas frestas da janela mal vedada, fiz uma promessa silenciosa à memória da minha mãe. Não permitiria que o monstro que morava sob o mesmo teto que nós destruísse o que restava da inocência de Carminha. Não deixaria que ele roubasse nosso futuro, assim como já tentou roubar nosso presente. Protegeria minha irmãzinha com todas as minhas forças, mesmo que isso custasse tudo. Significava realizar coisas que nunca pensei ser capaz, porque, por vezes, a proteção surge de lugares inesperados e, por vezes, a cura exige remédios amargos. Assim, naquela casa antiga, cercada por sombras, duas meninas abraçadas contra o mundo começaram a planejar não apenas sua fuga, mas sua libertação. Ainda não sabíamos como aquela história terminaria, porém, estávamos decididas a ser não apenas sobreviventes, mas protagonistas do nosso próprio destino. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Depois de passar a noite toda pensando nas possibilidades, como quem revira feijões, procurando gorgulhos, percebi que precisava agir antes que fosse tarde demais. Naquele primeiro segunda-feira de julho, enquanto servia o café ao meu avô, observei suas mãos trêmulas pela ressaca, seus olhos vermelhos, e soube que era somente questão de tempo até que ele tentasse de novo. Vou levar a Carminha comigo hoje para lavar roupas no rio, disse casualmente, evitando olhar diretamente para ele. O dia está bom, a água fresquinha vai fazer bem para sua tosse. Ele resmungou algo, sem levantar os olhos do prato de atole com ovo frito. Esse
Era seu estado habitual nas manhãs após a bebedeira, mau humor silencioso, dor de cabeça e desinteresse por tudo além de si mesmo. Era o momento perfeito para sair de casa sem muitas perguntas. Arrumei um pequeno saco com algumas roupas nossas e um pedaço de pão de milho que havia. Guardei da véspera e a boneca de pano da Carminha. Escondi tudo dentro do cesto de roupa suja, cobrindo com os lençóis que supostamente íamos lavar. Se o meu avô nos visse saindo com um embrulho, desconfiaria na hora. Vamos, pequena. Chamei a Carminha, que estava no quintal, alimentando as galinhas com milho. Hoje você vai me ajudar a lavar a roupa. O caminho até o riacho era longo, quase meia hora de caminhada, por uma trilha que serpenteava entre pastagens e pequenos arbustos. Era o mesmo trajeto que percorríamos 2 vezes por semana para lavar a roupa, por isso não levantaria suspeitas. Em vez de seguir para o lugar de costume, porém, tomei a bifurcação que levava à vila. Para onde vamos, Teca? Carminha perguntou confusa pela mudança no caminho. Vamos fazer uma visita antes de lavar a roupa, respondi, apertando sua mão na minha. Lembra da dona Matilde, a senhora da igreja que conversou conosco no domingo passado? Vamos até a casa dela. Carminha concordou sem perguntas. Ela confiava totalmente em mim e isso aumentava ainda mais minha responsabilidade. Não podia dar nenhum passo em falso. Não podia arriscar a pouca segurança que tínhamos, por mais frágil que fosse, a vila estava calma naquela manhã. Algumas mulheres varriam as calçadas em frente às suas casas. Um cachorro magro dormia no meio da rua de terra. O padeiro arrumava pães fresquinhos na vitrine da pequena loja que vendia pão. Um pouco de tudo. Ninguém nos deu muita atenção. 2 meninas com uma cesta de roupas eram uma imagem comum por ali. A casa da dona Matilde ficava no fim da rua principal, conforme ela havia dito. Era uma construção simples, porém bem cuidada, pintada de azul claro, com vasinhos de flores na pequena varanda. Fiquei parada em frente à porta de madeira por alguns minutos, minha coragem oscilando. E se ela não acreditasse em mim, e se contasse ao meu avô que tínhamos ido até lá, e se tudo piorasse ainda mais? Vamos entrar ou não, Oteca? Carminha perguntou, impaciente com minha hesitação. Antes que eu pudesse responder, a porta da casa se abriu e Dona Matilde apareceu, vestindo um avental por cima de um vestido simples, os cabelos grisalhos presos num coque frouxo. Achei que tinha ouvido voz e disse sorrindo para nós: "Que boa surpresa! Entrem, entrem! Acabei de fazer um pão de milho que está esfriando." Havia algo no sorriso dela, no modo como seus olhos enrugados nos observavam sem julgar, que me deu coragem. Abri a porta e entramos, Carminha pulando na minha frente, atraída pela menção do pão. A casa por dentro era aconchegante como a dona. Móveis simples, mas bem conservados, cortinas de renda nas janelas, um gato preto dormindo num almofadão, o cheiro doce do pão recém-saído do forno misturado com café fresco. "Sentem-se", convidou, apontando para pôr a mesa da cozinha, coberta com uma toalha bordada. "Vou servir um pouco. Um café com leite para ti, Teresa, e um copo de leite com chocolate para a menina. Este tempo frio pede algo quentinho para aquecer o corpo."
Enquanto ela se movia pela cozinha, preparando tudo, fiquei surpreso ao perceber que ela lembrava dos nossos nomes. Ainda mais impressionante foi a naturalidade com que nos tratava, como se nossa visita não fosse inesperada, como se já nos conhecesse há muito tempo. Depois de estarmos sentadas com Carminha, já na segunda fatia de pão, Dona Matilde olhou-me diretamente nos olhos. Agora me conte, minha filha, o que traz vocês duas aqui tão cedo com essa cesta de roupa que claramente não contém apenas roupa para lavar. Engoli em seco, surpreso com sua percepção. Por um instante pensei em inventar uma desculpa, dizer que estávamos apenas de passagem, mas algo em seu olhar, um olhar que parecia dizer: eu sei, eu entendo, quebrou minhas últimas resistências. Então contei tudo. Falei sobre a morte da nossa mãe, sobre como acabamos na casa do avô, sobre os primeiros meses difíceis, mas suportáveis. E, finalmente, em voz mais baixa, para que Carminha, agora brincando com o gato no canto da cozinha, não ouvisse, contei sobre aquela noite terrível e o que aconteceu com minha irmã. Dona Matilde ouviu tudo em silêncio, apenas assentindo ocasionalmente. Não demonstrou comoção nem descrença, apenas uma compreensão profunda e uma raiva contida que vi surgir nos cantos de sua boca. Não são as primeiras, afirmou finalmente, depois que terminei meu relato. Infelizmente, não serão as últimas. Homens como seu avô existem em todo lugar, escondidos por trás de máscaras de respeitabilidade, protegidos pelo silêncio das comunidades, pelo medo das vítimas. Havia algo em seu jeito de falar que me fez perceber que não era apenas empatia, era vivência própria. O que faremos agora? Perguntei com a voz trêmula, entre medo e esperança. Não podemos voltar. Se ele descobrir que eu contei e que vocês não vão retornar. Disse com uma certeza que me confortou. Pelo menos não para permanecer sob o mesmo teto que ele, mas também não podem simplesmente desaparecer. Seu avô tem direitos legais sobre vocês, por mais injusto que pareça. Se fugirem, ele poderá denunciar o desaparecimento e as autoridades vão procurá-las. Meu coração afundou. Eu não havia pensado nisso. Na minha cabeça, bastava fugir para longe e recomeçar em outra cidade, mas claro que não seria tão simples. Então não há saída? Perguntei, sentindo as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente caírem. Não foi isso que eu disse, respondeu Dona Matilde, cobrindo minha mão com a dela. Apenas que precisamos ser mais espertas que ele. E para isso, minha querida, precisamos fazer justiça. A palavra justiça ficou pairando entre nós, carregada de significados. Não era a justiça oficial dos delegados e juízes, que raramente elas confiavam na proteção dos meninos pobres contra os homens adultos. Era uma forma diferente de justiça, mais antiga e definitiva. Como assim? Perguntei baixinho, uma parte de mim receosa com a resposta, outra já antecipando o que ela diria. Tal como pessoas como teu avô sempre caem por seus próprios vícios, respondeu, seus olhos fixos nos meus. Ele bebe muito, não é? E pelo que disseste, às vezes fica completamente inconsciente, algumas noites. Assenti, começando a captar a direção daquela conversa. Acidentes acontecem o tempo todo com homens bêbados. Dona Matilde continuou com a voz calma,
como se falasse do tempo. Caem em poços, tropeçam em pedras, desmaiam com o cigarro aceso e queimam a casa. Poucos questionam esses acidentes, especialmente quando a vítima tem a fama que teu avô possui. Um arrepio percorreu minha espinha. Ela estava sugerindo exatamente o que eu própria havia considerado naquela noite na cozinha, quando meus dedos quase tocaram a garrafa de veneno. Mas ouvir o plano formulado assim, com tanta frieza, tornou tudo mais real e assustador. Eu não sei se sou capaz de fazer isso, confessei, a voz quase inaudível. Eu não disse que tu terias que fazer, minha filha, respondeu com um sorriso enigmático nos lábios. Só que precisaria acontecer e algumas coisas é melhor deixar nas mãos de quem já tem experiência. Olhei para ela com novos olhos, percebendo as camadas de mistério naquela situação. Aquela mulher que parecia tão comum à primeira vista. Quem realmente era Dona Matilde? O que ela sabia sobre acidentes oportunos e justiça feita por conta própria? Por quê? Perguntei finalmente. Por que ela nos ajudaria daquela maneira? Mal nos conhece. Ela ficou em silêncio por um instante, os olhos perdidos em algum ponto distante, como se contemplasse o passado. Porque ninguém me auxiliou quando eu estava no lugar da sua irmãzinha. Respondeu enfim, com a voz carregada de uma dor antiga. Porque prometi a mim mesma, há muitos anos, que se algum dia pudesse impedir que outra criança passasse pelo que eu passei, faria o que fosse necessário. E porque no mundo em que vivemos, minha querida, às vezes a única justiça possível é aquela que fazemos com as próprias mãos. Olhei para Carminha, que brincava inocentemente com o gato, alheia à conversa sombria que acontecia a poucos metros dela. Pensei em tudo o que ela já sofreu, na dor que vi em seus olhos naquela tarde terrível, nos pesadelos que a faziam acordar gritando. Pensei também na minha mãe, em como ela nos protegeu enquanto pôde e em como ela esperaria que eu continuasse protegendo Carminha agora que ela não está mais aqui. O que precisamos fazer? Perguntei finalmente com a decisão tomada. Dona Matilde sorriu. Não era um sorriso de alegria, e sim de determinação compartilhada. Primeiro, vocês ficam aqui hoje. Vou enviar uma mensagem para o seu. O avô dizia que as encontrei, sentindo-se mal ao longo do riacho, e as trouxe para minha casa. Isso nos dá tempo. Amanhã você vai voltar para a casa dele como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas um dia comum. E Carminha ficará comigo. Diremos que ela ainda está fraca, com febre. Seu avô não vai se preocupar muito com o que você diz. Ele prefere que vocês não fiquem por perto durante o dia. Levantou-se, foi até um armário antigo no canto da cozinha e voltou com um pequeno frasco de vidro escuro. Explicou que aquilo é um extrato de ervas que ele conhece bem, inofensivo, em pequenas quantidades, acalma os nervos, ajuda a dormir, em doses maiores, provoca um sono profundo, quase como um coma, e se misturado com álcool. Ele deixou a frase no ar, mas entendi perfeitamente a intenção. Quando ele estiver totalmente inconsciente, o resto acontecerá. Um acidente lamentável, uma vela caída perto das cortinas antigas, uma queda no poço do quintal, um tropeço fatal na escada do porão. Ainda não decidi qual será mais convincente,
mas tenho até amanhã à noite para planejar. E depois perguntei com a boca seca de ansiedade: depois, minha querida, vocês vão morar comigo como minhas sobrinhas que vieram da capital. Ninguém vai questionar muito. Sou viúva, tenho uma pequena pensão do meu falecido marido e esta casa é grande demais para uma senhora sozinha. Com o tempo, a história do seu avô será apenas mais um caso entre tantos. Um velho bêbado que faleceu por negligência, e vocês dois terão a chance de crescer em harmonia, de curar as feridas, de viver a infância que merecem. Parecia simples demais, perfeito demais, mas naquele instante agarrei-me a esse plano como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. Era a nossa única chance, a nossa única esperança de fugir do pesadelo que enfrentávamos. E se algo der errado? Perguntei, expressando o medo que não conseguia afastar totalmente. Dona Matilde segurou minhas mãos nas dela, seu aperto surpreendentemente firme para uma senhora da sua idade. Nada vai dar errado, garantiu com total convicção. Porque quando protegemos quem amamos, o universo conspira a nosso favor. E porque, minha querida Teresa, esta não é a primeira vez que faço justiça dessa forma. Essa afirmação deveria me assustar, mas estranhamente trouxe conforto. Havia uma força naquela mulher, uma determinação intensa que me lembrava minha mãe. Pela primeira vez em muitos meses, senti que não estávamos sozinhas no mundo, que talvez, só talvez, existisse uma saída para nosso inferno particular. Aquela noite, Carminha dormiu tranquila, em uma cama macia com lençóis limpos, o gato preto enrolado aos seus pés como um guardião silencioso. E eu, pela primeira vez desde a morte da minha mãe, permiti-me chorar verdadeiramente. Não lágrimas de desespero ou medo, mas lágrimas de alívio, esperança e, sim, uma antecipação sombria pelo que estava por vir a noite seguinte. Pois se há algo que aprendi cedo demais nesta vida, é que às vezes precisamos nos tornar o monstro para vencer o monstro. E que neste mundo desigual, algumas pessoas só compreendem a linguagem da violência que elas mesmas ensinaram. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, o coração batendo forte no peito como um tambor em dia de festa. Dona Matilde já estava na cozinha preparando um mingau de aveia com canela que enchia a casa com seu aroma reconfortante. Carminha ainda dormia, encolhida como um bichinho entre os lençóis limpos, o rosto finalmente sereno, sem as rugas de preocupação que se tornaram tão frequentes nos últimos tempos. Você está pronta? Perguntou Dona Matilde, entregando-me uma xícara de café preto e forte. Não, respondi com sinceridade, mas vou fazer o que precisa ser feito de qualquer forma. Ela sorriu de um jeito enigmático, os olhos brilhando com uma sabedoria antiga. É assim que funciona a verdadeira coragem, minha filha. Não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele. Comi em silêncio, tentando controlar o tremor nas mãos. O frasquinho que Dona Matilde me mostrou na noite anterior agora repousava no bolso do meu vestido, pesado como uma pedra, lembrando-me constantemente do que estava prestes a realizar. Antes de partir, fui até o quarto onde Carminha dormia
Beijei sua testa com delicadeza, inalando o aroma de seus cabelos, gravando na memória a imagem dela em paz, protegida. Sussurrei: voltarei logo, pequena, embora soubesse que não poderia me ouvir. Quando voltar, começaremos uma vida nova, prometo. O trajeto de volta à casa do meu avô nunca me pareceu tão longo. Cada passo era como caminhar contra um vento forte. Cada metro conquistado exigia mais da alma do que do corpo. Levava comigo apenas o cesto de roupas, agora com algumas peças lavadas que Dona Matilde tinha conseguido para manter a aparência de normalidade. Ao chegar, meu avô estava sentado na varanda, fumando seu cigarro de folha, os olhos semicerrados pelo sol da manhã. Não demonstrava preocupação com a nossa ausência durante a noite. A mensagem que Dona Matilde enviara pelo filho do padeiro, explicando que estávamos em sua casa porque Carminha não se sentira bem, fora suficiente para acalmar qualquer desconfiança. Onde está a pequena? Perguntou ele ao me ver, com a voz rouca pelo tabaco e pelo mescal da noite anterior. Ainda está na casa da Dona Matilde, respondi, evitando olhá-lo diretamente. A febre não cedia. Ela achou melhor deixar Carminha lá por mais um dia. Ele resmungou em resposta, sem demonstrar nem preocupação nem alívio. Para ele, Carminha era apenas um incômodo, uma boca mais do que apenas para alimentar, ou pior, um objeto para seus instintos mais básicos. O pensamento fez meu sangue ferver e precisei me concentrar para manter uma expressão neutra. A comida já está pronta? Perguntou, jogando o resto do cigarro no chão de terra. Ainda não. Vou prepará-la agora mesmo. O dia passou arrastado numa tensão que só eu sentia. Fiz as tarefas de sempre. Cozinhei, limpei, alimentei os animais, tirei as ervas daninhas de um pedaço da horta. Meu avô foi para a milpa, como em qualquer outro dia. Voltou para o almoço. Depois saiu novamente para verificar uma cerca quebrada no pasto. Tudo parecia tão normal, tão rotineiro, enquanto por dentro eu fervia de ansiedade e determinação. À tarde preparei o jantar com um cuidado especial, pois seria o último dele. Abati uma galinha gorda, fiz um guisado de abóbora com coentro, assei um pão de milho no fogão. Queria que fosse uma refeição especial, não por consideração a ele, mas porque precisava que ele comesse bem, bebesse bastante, ficasse satisfeito e sonolento. Quando voltou no fim da tarde, o cheiro da comida já impregnava a casa toda. Vi seus olhos brilharem de gula ao ver a mesa posta, a galinha dourada no centro, a garrafa de mescal que eu havia colocado estrategicamente ao seu alcance. Que ocasião é esta? Perguntou desconfiado. Não estava acostumado a tantos mimos. Nenhuma especial, respondi de costas para ele, mexendo algo no fogão para que não visse meu rosto. Rosto. Apenas pensei que você merecia um jantar caprichado, após ter trabalhado o dia inteiro consertando aquela cerca. A menção ao seu esforço apaziguou qualquer desconfiança. Homens como meu avô se derretem com reconhecimento, ainda mais quando vêm de mulheres que eles imaginam inferiores. Ele sentou-se à mesa com um sorriso satisfeito, já enchendo o copo de mescal pela primeira vez. Você devia fazer isso com mais frequência, comentou entre
uma garfada e outra. Comida tão boa! Sim, senhor, respondi, servindo-o novamente, cuidando para que seu copo nunca ficasse vazio. Eu vou preparar mais vezes. Enquanto ele comia e bebia, mantive-me ocupada na cozinha, esperando a hora certa. Precisava que estivesse suficientemente embriagado para não perceber o gosto ligeiramente amargo que o conteúdo do frasco adicionaria ao líquido, mas sem estar tão bêbado a ponto de dormir antes de tomar a dose. O momento chegou quando ele chegava ao terceiro prato, já na metade da garrafa de mezcal. Seus olhos estavam vidrados, a fala começando a vacilar, porém ainda consciente e atento o bastante para continuar comendo com prazer. Vou buscar mais mezcal, anunciei, segurando a garrafa quase vazia. Esta já está quase no fim. Fui para o hotel da cozinha, o coração acelerado, a ponto de ouvir nos ouvidos. Com mãos trêmulas, retirei o frasco do bolso, abri e despejei todo o seu conteúdo na nova garrafa de mezcal que havia separado. Agitei para. Misturei tudo com cuidado, respirei fundo várias vezes para me acalmar e retornei à sala. Ali, coloquei uma garrafa nova ao lado dele e disse: aqui está. Ele nem sequer agradeceu, apenas pegou a garrafa e encheu o copo novamente. Observei enquanto ele tomava um gole longo e profundo, esforçando-me para não desviar o olhar nem demonstrar o turbilhão de emoções que me consumia por dentro. A comida está muito boa hoje, comentou com a voz cansada e arrastada. Eu deveria ter matado sua mãe antes, se soubesse que você iria cozinhar assim. Aquela frase, dita sem pensar na rudeza causada pela embriaguez, foi como uma facada no peito. Percebi que era exatamente isso que ele pensava, que a morte da minha mãe tinha sido um benefício, porque agora eu tinha uma cozinheira melhor. O ódio que senti naquele instante quase me fez perder o controle e gritar todas as verdades que guardava dentro de mim, mas me contive. Não era o momento para explosões emocionais, era a hora de esperar, de observar e garantir que tudo seguisse conforme planejado. Vou arrumar a cozinha, disse, afastando-me da mesa. Fique à vontade. Ele já não parecia me ouvir direito. Os olhos estavam semicerrados, a cabeça começando a cair para a frente. O efeito da mistura agia mais rápido do que eu esperava. Talvez fosse apenas a combinação do cansaço do dia, do estômago cheio e da bebida forte. Observei enquanto lutava para permanecer acordado, enchendo o copo mais uma vez por puro hábito. Seus movimentos estavam cada vez mais lentos e desconexos, revelando o impacto da bebida sobre ele. Descoordenados, a mão derramando parte da bebida sobre a mesa. Finalmente, depois de alguns minutos, vi a cabeça dele cair para frente, o copo escorregar dos dedos frouxos e rolar pela mesa. Aproximei-me com cuidado. Avô, chamei baixinho. Nenhuma resposta. Avô? Repeti mais alto, sacudindo seu ombro. Nada. Estava completamente inconsciente. Um ronco pesado, saindo de sua boca entreaberta, uma linha de baba escorrendo pelo canto dos lábios. Corri até a janela e acendi o lampião, colocando-o no parapeito, conforme havíamos combinado. Era o sinal para Dona Matilde de que já era a hora.
Sentei-me então na cadeira em frente a ele e esperei, observando o rosto do homem que havia mudado nossas vidas para um pesadelo. Não sei quanto tempo passou até ouvir batidas suaves na porta dos fundos. Quando abri, Dona Matilde estava ali, vestida de preto, tão silenciosa quanto uma sombra. "Está pronto?" perguntou, entrando na cozinha. "Sim", respondi, indicando a direção da sala de jantar. "Ele está completamente adormecido. Nem mesmo um terremoto o acordaria agora." Ela assentiu, os olhos brilhando com uma determinação que nunca tinha visto em ninguém. "Muito bem, agora vá para as de casa e reúna suas coisas e as da Carminha, apenas o essencial. Deixe o resto." "E o que vai acontecer?" Comecei a perguntar, mas ela me interrompeu com um gesto. "Quanto menos você souber, melhor. Vá, e quando voltar para minha casa, console sua irmã. Ela acordou depois que você saiu e está preocupada." Obedeci sem questionar. Algo na firmeza de sua voz, na determinação de suas ordens, não permitia espaço para dúvidas ou hesitações. Dirigi-me até o nosso quarto e coloquei nossas poucas roupas em uma sacola, juntamente com a boneca da Carminha, que havia sido deixada para trás, a Bíblia antiga de nossa mãe e o retrato amarelado dela, que guardávamos como um tesouro. Quando voltei para a cozinha, Dona Matilde já não estava mais lá. Ouvi sons vindos do quarto do meu avô, o barulho de gavetas sendo abertas e objetos sendo mexidos. Minutos depois, ela reapareceu guardando algo no bolso do vestido que não consegui identificar. "Vamos", disse. Saímos silenciosamente pela porta dos fundos, fechando-a com cuidado atrás de nós. A noite estava clara, com a lua quase cheia, iluminando o nosso caminho. Caminhamos em silêncio pelo caminho que levava de volta à vila. Eu carregava nossa pequena sacola e ela caminhava firme à minha frente, como se soubesse cada passo do trajeto de memória, até mesmo na penumbra. Estávamos quase chegando à rua principal quando ouvimos primeiro um estrondo distante, seguido por um brilho alaranjado que rasgava a escuridão atrás de nós. Virei-me instintivamente e vi as chamas altas, violentas e incontroláveis consumindo a casa onde moráramos nos últimos meses. Aquele era o local onde meu avô provavelmente ainda estava, inconsciente por causa da bebida e da droga, provavelmente ainda sentado à mesa. "Não olhe para trás", disse Dona Matilde. Ordenou, segurando meu braço com firmeza. "O que está feito, está feito. Agora olhamos apenas para frente. O resto daquela noite é uma mancha na minha memória. Recordo ter chegado à casa da Dona Matilde, encontrar Carminha acordada, sentada na sala, abraçada ao gato preto, os olhos muito abertos por preocupação. Lembro que correu para meus braços ao me ver, o cheiro doce dos seus cabelos, o calor do seu corpinho magro contra o meu. "Onde você esteve?", perguntou com a voz embargada pelo choro contido. "Tive medo de que você não voltasse." "Estou aqui agora, pequena", respondi, segurando seu rosto entre as mãos. "E nunca mais vou deixá-la sozinha, nunca mais." Já tarde da noite, quando Carminha dormia profundamente, escutei batidas na porta principal. Dona Matilde, que estava sentada comigo na cozinha, tomando um chá de ervas, levantou-se calmamente. "Deve ser o comissário?"
disse ajeitando-lhe o avental. Fique aqui e deixe que eu fale com ele. Das sombras da cozinha, ouvi a conversa no corredor. O comissário, um homem de meia idade, com voz grave e sotaque marcado, contou sobre o incêndio, sobre como a casa havia queimado até os alicerces, sobre como encontraram um corpo carbonizado entre os escombros, provavelmente o do meu avô. Uma tragédia, ouvi a dona Matilde dizer, a voz carregada de uma tristeza que eu sabia ser totalmente falsa. Esse vício em bebida, quantas vidas já ceifou. Ele deve ter adormecido, provavelmente com o cigarro aceso. Certamente, concordou o comissário. E as meninas, as netas dele, sabe onde estão? Aqui comigo, respondeu ela rapidamente. A menor estava doente. Trouxe as duas para passar alguns dias aqui enquanto ela se recuperava. Ainda bem que não estavam lá quando aconteceu. Ainda bem, repetiu o comissário. E agora, o que será delas? Ficarão comigo, claro, afirmou Dona Matilde com uma certeza tranquila. Sou viúva, tenho espaço e sempre desejei ter filhas. São duas boas meninas que já sofreram demais. Merecem um lar, uma família verdadeira. Ficou um silêncio e eu imaginei o comissário avaliando a situação. Por fim, o ouvi dizer que se eu precisasse de algo para formalizar a situação, bastava procurá-lo. Obrigada, comissário. Agora, se me permite, está tarde e tenho duas meninas a consolar quando souberem da notícia. Quando a porta se fechou e Dona Matilde voltou para a cozinha, nossos olhares se cruzaram na penumbra. Não havia necessidade de palavras. Ela sabia que eu ouvira tudo e eu sabia que ela fizera exatamente o que prometera: libertar-nos, dar-nos uma nova chance, uma vida nova. Vá descansar, disse ela suavemente. Amanhã será um dia cheio. Temos uma vida inteira pela frente para construir. E assim começou nosso renascimento. Nos dias que se seguiram, interpretamos o papel de órfãs recentes, recebendo condolências. Os moradores da vila estavam cabisbaixos, com os olhos molhados de lágrimas. Ninguém questionou a versão oficial dos acontecimentos. Um velho bêbado que adormeceu com o cigarro aceso. Uma tragédia triste, mas previsível. Também não houve muita lamentação. Meu avô não era muito querido na comunidade devido ao seu jeito rude e à sua vida solitária. Com o tempo, nos acostumamos à nova rotina com Dona Matilde. Carminha voltou a sorrir, a cantar, a brincar como a menina que era antes. As noites de pesadelo não sumiram por completo. Algumas feridas são tão profundas que nunca cicatrizam sem deixar marcas, mas os episódios se tornaram menos frequentes e menos intensos. Aprendi o segredo da cura com Dona Matilde, não apenas usando ervas e plantas medicinais, mas também cuidando da alma e do espírito. Descobri que, às vezes, a justiça precisa ser feita com as próprias mãos, principalmente quando o mundo fecha os olhos para o sofrimento dos mais vulneráveis. Os anos passaram, cresci, me tornei uma mulher, aprendi a arte do bordado junto com Dona Matilde e, eventualmente, abri meu próprio negócio na cidade maior. Carminha formou-se professora, realizando o sonho que nossa mãe tinha para mim. Casou-se, teve filhos e viveu a vida completa que merecia. Dona Matilde partiu quando
eu tinha 31 anos, deixando-nos silenciosamente enquanto dormia, da forma tranquila e firme como sempre viveu. Deixou conosco a Casa Azul, junto com seus saberes, seus livros, suas fórmulas de remédios e venenos e a sabedoria que somente mulheres que enfrentaram os piores momentos da vida e sobreviveram conseguem possuir. Hoje, com 85 anos, ao relembrar o passado, não sinto arrependimento pelo que fizemos naquela noite distante de julho. Sinto somente a certeza de que fiz o que precisava ser feito para proteger minha irmãzinha, para honrar a memória da minha mãe, para garantir que outra geração de meninas não crescesse sob as sombras do medo e da violência. Algumas pessoas me chamariam de assassina se soubessem essa história. Outras talvez compreenderiam. Não me importam as avaliações alheias. Vivi o suficiente para entender que justiça e lei nem sempre seguem o mesmo caminho e que, em certos momentos, as mãos que salvam também precisam destruir. Se você acompanhou este relato até aqui, meu querido, quero agradecer de coração. Não é fácil escutar contos como este, mas é fundamental que essas histórias sejam reveladas, que esses segredos venham à tona para que outras meninas em situações similares saibam que não estão sozinhas, que existe uma saída, que há cura, que há um futuro além da dor. Se essa narrativa tocou seu coração de algum modo, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, a transformar mais vidas, a dar voz a quem por tanto tempo foi silenciado. A vida pode nos partir de muitas formas, mas, meus queridos, a decisão de permanecer fragmentados ou reunir os pedaços para criar algo novo, algo belo, algo cheio de significado, essa escolha sempre será nossa. Enquanto houver uma de nós para contar a história, para compartilhar a sabedoria conquistada nas chamas da adversidade, nenhum sofrimento terá sido em vão. Que Deus abençoe cada um de vocês que me escuta e que nunca falte coragem para fazer o que precisa ser feito quando chegar a hora.